Technology. Hoje eu vou te mostrar como eu transformei uma sala com apenas R$ 500. Galera, a gente tá na casa dessa designer que já trabalhou com comunicação, ela é formada em relações públicas também, já trabalhou como designer de interiores e estagiou em vários locais. E ela mesma disse que foi o Gaveta Mix, que é a criação dela, que chamou ela para essa parte também do design de interiores. Conta mais um pouquinho pra gente quem era a Raíssa antes do Gaveta Mix. Certo, eu sempre gostei muito dessa área mais criativa. Como você disse, minha primeira formação é em comunicação, em relações públicas. E sempre gostei muito de arte, artesanato. Minha mãe sempre trabalhou com isso, então eu sempre tive esse estímulo, tive esse contato e gostava de fazer trabalhos manuais, né? Então, eu me formei em relações públicas, trabalhei por um tempo em agências daqui da cidade. Mas, paralelo a isso, eu casei e comecei a criar coisas para minha casa. Primeiro, no casamento, eu fiz muitas coisas também e criei o blog no início para compartilhar essas dicas iniciais, assim, só com meus amigos. Algumas coisas que eu tinha feito no casamento e ficavam me perguntando muito, como é que você fez isso? Eu disse, vou criar um blog. Eu já fazia blogs, mas de outros estilos. Vou fazer um blog para compartilhar essas coisas, trabalhos manuais, esses DIYs que eu gosto. E foi assim, foi bem espontâneo mesmo, sem muita pretensão, mas foi crescendo. Ô Raíssa, e no caso, o Gaveta Mix surgiu de um blog, ela é blogueira raiz. Blogueira raiz. Ela tem blog e ele se desmembrou para onde? Para TikTok, para YouTube, o que mais? Isso, primeiro foi o YouTube, porque eu acho que o formato do conteúdo mesmo pedia isso, né? Algo visual, porque decoração e tudo mais, as pessoas precisam ver e aprender o passo a passo. Às vezes o blog, né, o texto ali ficava um pouco limitado. Então primeiro a gente foi pro YouTube, que é uma grande paixão minha até hoje, é uma das minhas plataformas preferidas para produzir conteúdo. E depois Instagram, que hoje é o mais forte, é onde a gente dá mais atenção e produz mais. E como consequência as outras plataformas, né? TikTok e aí vai. O que é que você considera que foi a virada de chave que te chamou para dizer assim, eita, eu preciso me dedicar ao Gaveta Mix com mais energia? Onde foi que isso começou a ser um trabalho também? Tá. Eu comecei com o Gaveta Mix no início de 2015, então a gente tá fazendo 10 anos agora. Janeiro, né? Janeiro vai fazer 10 Que anos. massa. Só que ali, antes da pandemia, 2019, eu já tinha me formado em design interiores e já estava dando passos, assim, interessantes. Aparecendo parcerias bem interessantes. O blog já tinha bastante tempo, tinha algumas parcerias, mas não essa demanda. Aí com a pandemia, acho que se voltou, assim, as oportunidades, as parcerias, marcas grandes começaram a me procurar com mais intensidade e aí foi um boom também, assim, a gente percebeu o crescimento com os números. Então eu tinha até ali, já fazia o quê? Uns 6 anos, 5, 6 anos, mas eu tinha 40 mil seguidores no Instagram, por exemplo, só pra gente ter uma referência. Bem. E aí em 6 meses eu ganhei mais 100 mil seguidores. Então isso pra mim, e também as oportunidades também foram aparecendo muito mais. E como você disse, eu fui pro design interiores porque apareciam oportunidades, mas eu pensei que seriam as oportunidades para trabalhar como designer. Entendo. E não como criadora de conteúdo de fato. E pessoal, eu perdi as contas de com quantas marcas Raíssa já trabalhou. Eu contei mais de 10, você me corrija. Mas assim, eu acho que extrapolar além de 10, né? Me fala as áreas com as marcas com quem você trabalhou. Certo. A gente já trabalhou com muitas marcas e engraçado que a gente já começou com marcas assim grandes, ali mais ou menos em 2019, 2018, que a gente ficou bem impressionado mesmo. Mas por ser do Nordeste, eu acho que sempre ali as marcas estavam vendo a importância da representatividade do Nordeste, trazer criadores de conteúdo. Então assim, apesar de ser um tema que tem muitos criadores, mas no Nordeste é muito específico, né? Design interiores e faça você mesmo. Então, ali a gente começou a trabalhar com home centers, com lojas de utilidades, eletros, para casas, várias coisas. E também até marcas de café, que são conhecidas assim nacionalmente, mas assim que eles querem trazer um diferencial ali, como usar a embalagem do café para trazer alguma dica de decoração ou como montar uma mesa criativa. E aí vai, marcas de fitas dupla face, que são internacionalmente conhecidas.
e de tudo que você imaginar, na Produtinhos, verdade. né? Eu vejo que você vai muito pro centro de João Pessoa para garimpar produtos lá, então você tem as lojas, você fala também, né? Preços, dá dica o que é melhor, o que fica melhor, qual textura em qual material. E falando disso, já que tu antecipou um pouquinho do eixo de criação de conteúdos aqui no Nordeste, como é ser uma criadora, uma influencer aqui na Paraíba? É diferente porque há também aquele pensamento, né, de que no Rio e no São Paulo, o eixo Sudeste, tem mais oportunidades. Mas assim, a realidade também é diferente pra gente aqui em outros sentidos, né? Sim. Assim, realmente ali no eixo São Paulo, Rio, muitas ações são muito maiores com as marcas e quem mora naquela região ali tem oportunidades maiores. Até porque quando eles vão precificar, levar alguém para lá, preço, hospedagem sai mais caro para eles. Então é muito difícil para a gente concorrer. Entendo. Apesar de que a gente acredita que há mercado para todo mundo, mas quando se trata de um budget específico, eles vão ver o que é mais viável, né? Que a marca, ela não é besta, né? Só que, ao mesmo tempo que até um certo momento foi uma dificuldade para a gente ser do Nordeste, eu acho que ali em 2018, 2019, eu vou até dizer com o advento Juliette, as marcas começaram a perceber que elas precisam, porque o Nordeste é forte, somos muitos estados, muitas diversidades. Então, a gente começou a sentir ali muito forte essa procura das marcas por ter sempre numa campanha um Nordeste. E galera, Raíssa, ela tem várias coisas nos canais dela, nos perfis dela. E uma das coisas é o Achadinhos. Conta pra gente o que é o Achadinhos. É porque, assim, as pessoas sempre acham que para ter uma casa bonita, você precisa investir muito. Tá. E eu sempre quis tirar esse pensamento e mostrar que a gente precisa democratizar a decoração, o design interiores e mostrar para as pessoas que elas podem ter uma casa bonita, uma casa elegante e até com a estética que a gente diz que é luxuosa, mais acessível dentro do bolso dela. Então, nem sempre uma decoração DIY que eu estou ensinando é para a pessoa economizar, é só para economizar. Tá. Mas é importante que as pessoas, se esse for a limitação dessa, que não seja mais. Então, quero mostrar que o Achadinhos pode vir no meio da rua, você vai achar uma poltrona como essa que você está sentado agora, olha, que é lindíssimo, e que muita gente já disse que eu devia fazer um leilão com ela, porque é um dos conteúdos que o pessoal mais gosta, que eu achei na frente de uma casa. Resgatei uma poltrona de madeira do lixo, o resultado final ficou incrível. Isso graças a uma ajudinha especial que eu tive. Quem aí também tem uma família moderna que um dos integrantes é sempre um móvel rei que você pegou no lixo? Mas as horas da poltrona banguela estão contadas. E o tratamento ortodôntico por aqui foi basicamente tirar algumas ripas para poder preencher a parte que faltava. Sucesso total. E bora tirar esse verniz e descobrir o que tem por baixo. Eu faço esse processo com removedor de tinta e escova de aço. Depois é só lixar um pouco. Aí eu resolvi pintar as ripas mais finas daquele verdinho que não é nenhuma novidade por aqui, porque ele vai combinar com algo que você vai ver já já. Eu também passei verniz incolor que não altera tanto a cor da madeira, que eu queria assim clarinha mesmo. Pro assento eu peguei mais uma peça que salvei das caçambas da vida. Ele é um MDF porque eu não tinha madeira na medida que eu precisava. Aí eu apliquei a espuma, que eu gosto de fazer esse esqueminha aqui para deixar as bordas mais redondas. Mulher, você vai ficar bestinha quando eu te contar o que aconteceu. Quando eu postei nos stories sobre a poltrona, eu recebi a seguinte mensagem no meu direct. Menina, eu fico chocada como tu acha essas coisas. Eu morro de vontade de fazer uma reforma de cadeira. A gente podia fazer uma collab, viu? Sim, é ela, Mirna Linhares, a própria rainha do ponto russo. Ela fez o estofado pra ex-poltrona Banguela, que agora está tendo um verdadeiro dia de princesa. Aí eu recebi esse bordado lindo e cheiroso, que eu apliquei naquela base que a gente fez usando um grampeador. Sério, é difícil até acreditar que ela saiu disso pra isso aqui. Pois já deixa aqui, de 0 a 10, qual a nota você dá pra esse projeto? Eu sou Raíssa Soares, do Gaveta Mix. Segue a gente pra mais dicas. E como é que você faz para se programar, para dar conta de uma rotina de conteúdos, né? Hoje você está muito mais presente nas suas redes. Como é que é esse planejamento para não deixar de ser mãe, de ser a esposa, de ser a filha e outras questões mais da vida, né? Porque isso despende muitas horas do seu dia, da sua semana. Sim. Você está mostrando sua vida para todo mundo, né? Sim, é um negócio que eu tenho dificuldade até hoje. Tá. Eu vou te dizer assim que eu acho que é uma das áreas da vida pessoal que é mais difícil, é você saber administrar, porque você tem a sensação que você está o tempo todo trabalhando e que sua mente está o tempo todo trabalhando para produzir conteúdo. Então, na hora de relaxar, você não está relaxando, você está pensando no que vai gravar amanhã e aí não conseguiu gravar a tempo,
mas o filho já vai chegar. Ou você precisa colocar um quadro na parede, mas o seu condomínio é até 6 horas. Então, assim, é muito difícil. A gente tá na casa de Raíssa, ela que tá recebendo a gente, mas eu vou convidar a Raíssa a passear na própria casa dela. Bora. A gente vai passear, a entrevista vai continuar, mas a gente vai olhar alguns cantinhos maravilhosos da sua casa, que você faz com tanta dedicação como esse que a gente tá aqui agora. Então, simbora pra esse tour. Então, Raíssa, mostra... Diz pra gente, né, qual é a história desse local, da sua casa? Pronto, eu gosto de pensar a casa como cenários. E aí esse cenário aqui são coisas mais afetivas. Então tem minhas plantinhas, minha coleção de casinhas, mas tem, por exemplo, o convite do meu casamento, que eu emoldurei, e ele era assim, ó, recortado mesmo. Algumas fotos da família e tudo mais, algumas coisas que a gente recebeu, ganhou de presente. Então é isso, assim, esse cantinho ele tem meio que esse significado, mas ele também é o melhor canto da casa para ficar e pegar um ventinho. Então essa poltrona aqui é muito disputada para ler um livro, às vezes dar uma relaxada. Então esse cantinho. Pro teu lado aqui, com licença. Tá. Vai. Aí, lembrando que aqui é um apartamento alugado, né? Então tem algumas escolhas que talvez seja meio polêmico, porque você precisa ver, né, com o dono do imóvel. Por exemplo, essa aplicação aqui dessa paredinha de gesso, né? Eu adoro a parede de tijolinhos, mas aí já é uma opção mais em conta, que é o gesso, que é uma alternativa no lugar do barro e tudo mais. Então, é mais fácil para eu remover. Também foi produzido... eu já fiz uma parede que eu produzi os tijolinhos de gesso, eu já mostrei como fazer. Mas hoje em dia aqui em João Pessoa existe uma marca que faz esses tijolinhos de vários modelos. Já é mais prático. Aí já foi uma parceria, entendeu? Eles fizeram os tijolinhos, eu fiz só a aplicação, apesar de que eles fazem a aplicação. Então aqui foi um dos cantinhos assim também que chamou muita atenção. Aqui eu tenho uma parede que eu fiz um ripado com MDF, né? Então foram tiras de MDF que eu colei e depois eu colei cada uma delas com cola PU e aí fiz a aplicação e pintei depois tudo com tinta esmalte branca. Então foi um cantinho também que o pessoal gosta muito. E aí agora a gente consegue brincar e botar alguns ornamentos e plantinha que eu adoro. Sabe também. o que eu acho engraçado nas coisas que você faz? Engraçado não, interessantíssimo. É porque você fala quando não dá certo o negócio, quando o bagulho tem problema, você desindica o que indicou. É real, Mas tem true. que ser, porque as pessoas vão começar a fazer e aí na primeira vez que der errado, aí elas vão achar assim, deu errado, não é pra mim. Sua credibilidade vai embora também, Isso, né? não, também, né? Fora isso que pra mim é a parte assim que eu dou total, assim, prioridade. Um outro cantinho muito querido é esse, também porque tem coisas, não só artes de faça você mesmo, trabalhos manuais, mas tem coisas que têm significado muito importante, como essa rendinha aqui, que foi a minha avó, que faleceu recentemente, mas ela me deu no meu casamento. E aí eu moldurei também, trouxe pra cá. E aí é legal, assim, ter algo que sempre vou lembrando dela. Um bordado que uma amiga minha fez à mão e me deu. Então, assim, é um pouco de tudo. Uma viagem que a gente traz algo, uma cerâmica que minha irmã fez. Então, assim, não tem só a minha mão, tem a mão de outras pessoas e uma história, né? Agora, esta peça aqui é uma peça emblemática, né, do seu canal. Sim. Apresenta ela. Essa aqui é um garimpo também que eu fiz num aplicativo que as pessoas vendem coisas usadas. Tá. Então é um móvel que ela não quer mais e ela vai vender bem abaixo do preço. Aí eu dou sempre também a dica de, às vezes o garimpo ele não vem da rua, vem da internet mesmo, que você vai ver em outras formas. Ele era branco e ele é de um material de MDP, então é um material que às vezes as pessoas acham que não tem tanto valor assim. E aí eu fiz uma pintura com a tinta assim que é melhor do que malaca, assim, ela vai ser mais resistente, então eu dou essa dica para as pessoas. Botei um emborrachado que lembra uma palhinha ali, então é uma alternativa mais barata, mas que traz uma estética legal. Eu tento ser espontânea para que a criatividade venha assim da rotina. Então, assim, é algo, eu tô querendo muito uma cristaleira e eu não tenho uma cristaleira, então eu trago isso pro conteúdo. É a meta de agora. É uma meta. Eu não tenho uma cristaleira, quero uma cristaleira. E eu trago isso como uma história. Olha, isso aqui é um bom exemplo. Tá. Esse vaso, ele ficava aqui. Certo. E meu filho toda vez queria mexer. É um vaso de vidro. Então o perigo não só disso quebrar, dele se machucar. Então o que eu fiz? Vou criar uma forma de eu colocar ele lá na parede.
E ele vai continuar aqui, vai continuar decorando. Mas não vai estar acessível, porque aqui ele vai puxar e não vai sair. Sabe? Então é isso, uma necessidade. O meu filho podia derrubar, podia se machucar, ia quebrar, mas é uma planta que eu ganhei da minha irmã, eu adoro, gosto muito. Queria que ficasse aqui, onde está. O que é imprescindível para os teus conteúdos? O que é inegociável? O que é que tem que, quando eu olho nos conteúdos de Raíssa, isso aí é de Raíssa. Ah, isso é legal, assim, porque eu escuto muito isso, mas eu ainda às vezes não sei identificar quais são essas características, mas eu escuto muito alguns seguidores dizendo, ó, eu sabia que tinha sido você, porque é a sua cara. Então eu acho que eu tento ser fiel a mim, ao que eu gosto, ao meu estilo. Eu tento sempre adaptar a linguagem. Então, assim, se eu gosto de algo, eu quero reformar uma cristaleira, vou pintar da cor que eu gosto, que está na paleta das cores que eu uso. Não vou pintar de um verde-limão, porque eu não gosto muito de uma cor chamativa. Então, vou me manter fiel, mesmo que aquilo esteja na moda, ao que eu gosto. E é o que você disse também, eu tento ser caprichosa ao ponto da pessoa achar que aquele produto que eu fiz, ela compraria numa loja, sabe? Então, é isso, é ser caprichosa, dar o seu melhor e ser fiel ao que você gosta, assim, eu imagino que seja isso. E assim, o canal, né, o Gaveta Mix vai fazer 10 anos, não é isso? Em janeiro. Você já antecipou alguma novidade que tá vindo aí? Tem mais algo que você tá planejando para comemorar essa década, uma série especial, alguma coisa? Por exemplo, você já pensou em reformar, além de cômodos ou cantinhos de familiares, seguidoras? Sim. Isso é um sonho antigo, na verdade. Assim, eu sempre quis dar esse passo. Não foi esse ano, eu imaginei que seria, mas é algo que eu quero muito. Justamente naquele quadro que eu falei, ele se chama Rai Reforma Pra Mim. Sim. Então é como se alguém tivesse, Raíssa, por favor, reforma pra mim. Que é as mensagens que eu recebo quase todo dia. Então eu fico imaginando, assim, se eu tivesse condições de me preparar para dar esse passo. Então, é isso que eu penso agora para esse ano, envolver outras pessoas, para que eu me sinta assim, mais tranquila em relação à demanda, né? Para que eu possa conseguir parceiros, para que possa viabilizar isso, porque não depende só de mim, né? Tem toda uma questão e tudo mais. Com o crescimento do canal, eu acho que isso é uma forma até de levar de volta um pouco do carinho que eu recebo. E como é que lidar, não sei se tem hater, opiniões chatas, opiniões até sem educação, né, nesse ambiente. Você tem alguma estratégia para não se blindar, não se sentir tão mal? Porque isso vem com energia negativa, né? Assim, me pegava muito no início. Eu acho que todo mundo que está no início pega mais. Depois você vai ficando com a casca dura mesmo e vai aprendendo os caminhos para você não se deparar com isso, sabe? Qual é o poder que uma mulher com sua caixa de ferramentas tem? Eita! A pergunta que isso não é uma quer frase calar. dela, gente. Ela com a sua caixa de maquiagem, ela barbariza em tudo que é canto. Pode tudo. Pode tudo. Você não precisa de outras pessoas para fazer para você. Você só precisa ter a coragem, o cuidado, que todo profissional, né, vai ter ali. Mas você pode realizar muitas coisas. É admirável a forma como ela trabalha, os conteúdos. E assim, é admirável ver você trabalhando. Assim, você olha assim e realmente sinta-se orgulhosa. Você faz um trabalho muito bonito e muito necessário. Acho que ajuda Obrigada. Um monte de gente aí. Eu espero. Não esqueça disso. Eu espero, foi um prazer. Obrigada mesmo.